Apenas que... Pois não. Fala, Carla, amiga. Fora do ar, gente. Primeiro, boa tarde para você, ouvinte da Band News FM. Que chegou agora, que é o nosso Band News no meio do dia, segunda hora, né? Meio-dia, 1 minuto. E assim, aí, de um lado, eu ouço uma pessoa dizendo... Eu vou contar. Vai. Daqui a pouco eu vou pra casa lamentar minha existência. Que frase é essa? E a outra tava cantando Juntos e Shallow Now. Você reparou, Felipe Bueno? Que o Eneg chegou cantando Shallow Now? Mas não é pra você ter falado, porque aí a gente ia pedir pro ouvinte adivinhar quem falou uma e quem falou outra. Mas agora, com esse ar aqui de quem, né? Não, é uma sexta-feira maravilhosa. Sexta-feira 13 de dezembro de 2019. O pessoal tá assim, tá nesse pique. Mas, gente, o Natal tá chegando. Tá chegando, Felipe Bueno. Não vai lamentar a sua existência. Não, deixa. Deixa a sua existência. Eu vou deixar pro meu plantão de ano novo. Boa tarde, gente, pra vocês. Boa tarde, Eneg. Uhul! Tarde, eu sou Eduardo Eneg. 12:02, fico aqui até as 2 da tarde. Comigo aqui no estúdio, quem é a dupla mais admirada do rádio brasileiro? Ela, sempre animada, Carla Bigato, dando tchau pra todas as 12 câmeras que estão nesse estúdio. Ele, Felipe Bueno, que não vai lamentar a existência dele, vai festejar e nos dá um salve. Salve! Também conosco aqui no estúdio, o ouvinte e a ouvinte querida que fazem a Band News FM ser a rádio mais admirada do Brasil. Um parente chamado... Aplausos pra todos. Você tem um parente chamado Renato Pereira? Não. Você tem, Carla? Não. Diz aqui meus preferidos, né? Deve ser parente nosso, né? Não. Nossa, o tá acompanhando a nossa live aqui. Felipe, não toma água, toma pinga. Que é isso? Afogue suas lágrimas, sua tristeza. Aguardando os melhores jornalistas. Jader, opa, um abraço, valeu. Tá aguardando, quer dizer que... não chegaram. Não chegaram. A gente também tá, viu? Eles vão chegar quando a gente sair daqui. Pô, Jader, uau. Acho que ele tá se referindo a gente. Cheio de parente aqui hoje. Uau. Eu tô botando a parentada pra ouvir. Tá certo, faz muito bem. Ouvir, tem que falar. Obrigado. Vem cá, você foi pessimista, eu fui otimista. E, inesperadamente, você não tinha combinado nada, mas certa vez perguntaram ao Winston Churchill. Pediram a ele que falasse sobre a diferença entre pessimista e o otimista. Não me lembro por que motivo perguntaram isso pra ele. Ele falou assim, o otimista é aquele que vê oportunidade em cada calamidade. Tá. E o pessimista é aquele que vê uma calamidade em cada oportunidade. Então é exatamente o oposto. E nesse momento que a gente está vivendo, Brasil dividido, gente com opiniões sobre tudo, e opiniões fortes, intensas, né? É a opinião que faz com que o sujeito brigue com o irmão, brigue com a mulher, brigue com os filhos, brigue com o vizinho, briga com o colega de trabalho, briga com o grupo de WhatsApp. Então tudo muito intenso. Fica aquela história de um monte de gente vendo calamidades em cada oportunidade. Isso não vai dar certo, aquilo não vai dar certo. Não vai dar certo porque o governo Bolsonaro é um horror. Não vai dar certo porque o governo Bolsonaro está enfrentando a esquerda, que é um horror. Não vai dar certo porque os comunistas vão tomar conta do Brasil. Não vai dar certo porque o governador é um horror. E fica esse clima, e que é muito ruim, né? É muito ruim. Tem um monte de verdade nisso, tem um monte de coisa horrorosa em cada um desses itens. Tem, não há dúvida disso, ninguém funciona 100% perfeitamente, nós vamos falar um pouco disso aqui. Mas o fato é que tem gente enxergando guerra em tudo, né? E a guerra é o máximo do confronto de ideias, é uma coisa até desanimadora. Você não ouve o que o outro tem para dizer, você simplesmente está esperando ele terminar. É um ruído, posto que ele é teu inimigo, e aí você vai lá e destrói, parece batalha naval. Né? Quando dá água você fica bravo, você quer derrubar o tabuleiro, quer começar tudo de novo, só quer saber de xingar, de agredir. Então, tem um clima ruim, mas nós aqui no Band News no meio do dia, nós somos otimistas, nós acreditamos no poder transformador das pessoas, a gente acredita que o Brasil vai melhorar. Não é porque a gente é bobinho, porque a gente vê oportunidade em cada calamidade. Não, a gente enxerga as calamidades, a gente noticia as calamidades, mas a gente também fica de olho nas oportunidades e valoriza. A gente é otimista. MDD é igual a otimismo, felicidade. A gente aposta que o dia de amanhã vai ser melhor. Podemos até errar, né? Mas a gente valoriza isso, né? E ainda mais se a gente olhar para a grande nuvem, não essa aqui, está se formando lá fora aqui. Quando eu cheguei, Paulo, eu falei, pelo amor de Deus, essa nuvem vem que vem. Mas a gente tinha uma grande nuvem carregada e que estava transformando o Brasil num lugar inóspito.
É só notícia de aumento de desemprego, troço horroroso. A gente pegou 6 anos, 2015, e considerando 2015, podemos dizer que a confusão começa em 2014, mas você fala 15, 16, 17, 18 e 19, 5 anos. Começa a confusão, e imaginando que 2020 é que vem a retomada, você está falando de 6 anos. Em 6 anos o mundo fez uma guerra mundial e resolveu um problema, ou pelo menos criou outro, resolveu um e criou outro, mas de 39 a 45. Não é possível que a gente vai ficar em guerra 6 anos, né? Num clima de tensão. Entre nós mesmo. Entre nós. E o Brasil foi parar na UTI, saiu da UTI, foi para semi-intensiva, foi para o quarto, e agora a gente tem algumas notícias interessantes que mostram que a gente está indo para casa. Está indo para casa com uma série de tarefas, tem que fazer fisioterapia, tem que fazer dieta, tem que tomar os remédios, aquele remedinho do Felipe Bueno que ele toma 1h05 da tarde. 1h05. Tem que tomar, não pode parar de tomar, tem que tomar cuidado com a alimentação, mas, a gente já foi levado para o hospital. Olha só, a gente foi levado de ambulância, correndo o risco de não dar tempo de chegar. O que foi aquilo? O que foi 2015? O que foi 2016? O que foi perder PIB? Perder PIB é um absurdo. É viver, depois de 2 anos, com 9 meses de salário, 10 meses de salário, para enfrentar um ano. Porque quando você perde 8, 9% da tua renda anual, olha só o que você está fazendo. Você tem que viver com uma quantidade de dinheiro menor com o mesmo tempo, pagar as mesmas compras, e não dá. É impossível. Não é só que você não poupa. Não é isso, o brasileiro, ao perder renda, ele deixa de poupar. Não, o brasileiro deixa de consumir, deixa de comprar, ele troca o filho da escola, ele tira o filho da escola que ele estava pagando, vai para uma escola mais barata. É um negócio muito complicado, né? Nós não podemos tirar do cenário que o governo Dilma nos ferrou, o governo Dilma nos destruiu, nos colocou no chão. Foi um negócio horroroso. A eleição dela foi um desastre, a reeleição dela foi outro desastre, uma tragédia. E a gente votou nela porque o Lula pediu. E o Lula tinha muita credibilidade. O Lula entrou no governo, num governo que crescia, o Brasil crescia 2,3% no governo Fernando Henrique durante 8 anos em média, e ele fez o Brasil crescer a 4%, média ano. E a gente acreditou que aquilo era uma solução. A gente, eu não me refiro a nós três aqui, não me refiro a alguém que nos ouve nesse momento e vai dizer, eu não acreditei. Mas o conjunto dos brasileiros acreditou, como o conjunto dos brasileiros agora, a maioria dos brasileiros, acreditou e está acreditando no Bolsonaro. Botou 57 milhões de votos, que é a coisa mais preciosa que tinha para você dar em outubro e no primeiro e segundo turno. Aí o Lula fez um voo de galinha. É um voo de galinha com todas as formas esquisitas que a gente aprendeu com o tempo que ele fez, mas ele conseguiu com isso eleger a Dilma. E a gente foi nessa, a gente acreditou, quem sabe, né? Agora vem um negócio bacana e tal. E foi um desastre. O Lula não fez as reformas necessárias, manteve a farra dos gastos públicos, aí veio o tsunami Dilma, arrasou com tudo, a gente foi para o fundo do poço, um poço que não parecia ter fim. E aí a gente começou a arrumar a casa depois do impeachment, com o vice-presidente que virou presidente. O governo Temer começou com uma agenda reformista interessante, mas com um teto. Não, com um teto, eu não me refiro ao teto de gastos, que é uma coisa positiva que ele fez, mas ele tinha um teto. Ele era aliado da Dilma para aqueles que detestavam a Dilma, ele era o golpista para aqueles que eram petistas, então ele ficava ali, amarrado. Um negócio muito complicado, mas conseguiu aprovar algumas medidas importantes e o Brasil começou a andar. A eleição do Bolsonaro, que teve a sabedoria ou a sorte de escolher o Paulo Guedes, não sei, para o Ministério da Economia, começou a acelerar o processo de reforma e as medidas administrativas para começar a segurar com mais intensidade, depois do teto dos gastos, os gastos públicos. Então a gente teve um 2019, nós estamos chegando ao fim de 2019, faltam 17, 18 dias para o fim do ano. Foi um ano tenso, cada tuitada do presidente uma tensão, uma crise, a família dele tuitando, era um negócio impressionante. O Ministério do Twitter foi o pior ministério desse governo, tem outros, mas na fábrica do Paulo Guedes você tinha um clima de trabalho, ele não se perdeu nos afazeres, chegou a falar bobagem, se meteu a falar de política sobre o AI-5, uma irresponsabilidade, uma temeridade, ele deve ter se arrependido de ter acordado aquele dia na hora em que ele acordou e teve
ideias esquisitas. Mas a gente chega ao final do ano com uma lista razoável de notícias interessantes. Então você tem o surgimento de vagas de emprego, foram 800 mil empregos gerados esse ano. São os empregos dos nossos sonhos? Não. São empregos de salários altíssimos? Não. Muitos desses empregados, eles são empregados em formas alternativas, não sempre da forma como a gente gostaria que fosse, mas já começa a andar, né? Começa a andar, do jeito que o Brasil consegue começar a andar. Construção civil, boas notícias, um início de retomada, mexe mais no Sudeste, mexe mais em São Paulo, mas começou, isso é importante, é a primeira que, se ela não começa, nada começa. O campo apresentando surpresas positivas, recorde atrás de recorde, 2019 bateu o recorde, 2020 vai bater de novo, recorde de exportação, recorde de produção, é muito importante. Taxa de juros Selic, aquela que ninguém viu, nunca vê, não tem, é esquisita, é cabeça de bacalhau. Mas, ou bem ou mal, nós estamos com algo inacreditável. Quem está lá fora e vê isso, começa a fazer a contabilidade. Opa, tem um dado interessante ali, porque Selic a gente não vê quando ela está 4,5%, mas quando ela está 30%, quando ela está 20%, aí a gente sente, porque a gente fala, epa, porque ela serve no mínimo de piso para nos pressionar. E nós já vivemos isso, a Argentina está vivendo isso agora, é um negócio horroroso. A Previdência, foi concluída em parte a reforma, digo em parte porque falta estados e municípios, mas começou a andar, coisa boa. Lei do saneamento, também está começando a andar. Como é que pode um Brasil ter 100 milhões de pessoas no século XIX? Nós vamos tirar essas 100 milhões de pessoas do século XIX, vai levar 5 anos, 10 anos, mas finalmente nós vamos andar. Deveríamos ter andado em 1980, deveríamos ter começado em 1970, 60, 50, mas não importa, não conseguimos. Risco país caindo, notícias de hoje. Ontem o Galo nos falou muito sobre isso, Ricardo Galo, nosso colunista do Almoço Grátis, falando sobre como esse risco país é importante a gente olhar, as agências de risco analisando o país positivamente. Paulo Guedes falando hoje ontem, que talvez a gente consiga num prazo menor ter uma nota melhor, né? Estados Unidos e China discutindo um acordo comercial, a gente estava num cenário que poderia haver um afastamento entre os dois países, aparentemente isso não vai acontecer. Alta do PIB de serviços, informação recente, recálculo do PIB de 2020 para cima, já começam a falar em 2 ponto alguma coisa, tem gente que já fala em 2,5, Bolsa de Valores continuando nos seus recordes, etc. e tal, e as pessoas voltando a consumir, voltando a se endividar. O endividamento não é uma coisa negativa, não é uma coisa negativa, só se endivida, você só se endivida em 2 ocasiões, quando você não tem nada ou quando você quer tudo, né? São as 2 formas que você busca o endividamento. Quando você está desesperado ou quando você está muito confiante. E a confiança começa a voltar, devagar, mas começa a voltar. As empresas começam a ter confiança, o consumidor começa a ter confiança. Agora, para um país crescer, você precisa ter confiança e crédito. Só confiança não basta, tem que ter o crédito. E o crédito é resultado da confiança, então as coisas andam juntas. O crédito é o agente multiplicador, que ainda não apareceu de forma clara. Ele está começando a dar as caras no crédito habitacional, aqui e ali, mas aquele crédito abundante ainda não veio, né? Para que você possa multiplicar. Como é que uma família pode fazer uma reforma na casa de 30 mil e comprar um carro de 40 se ela não tem 70? Ela teria que ter um crédito. Então ela vai fazer a reforma de 30, ela arruma um dinheiro e vai pagando esse 30 em 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Aí o carro paga em 36, 48 vezes e tal. Aí ela consegue, na hora, injetar 70 mil reais na economia porque ela troca risco. Ela confia que a sua renda vai se manter durante o prazo da contratação do crédito e aquele que dá o crédito a ela confia que aquela renda vai permanecer, que o Brasil vai ter as condições macroeconômicas mantidas, preservadas, para que ele possa injetar esse dinheiro e confiar naquela pessoa, sabendo como é que é a nota de crédito dela, a nota de risco, etc. Não é que o Brasil está uma maravilha e não está. A educação, a gente toda hora fala que é um desastre. É um desastre porque a gente traz um desastre, carrega um desastre. É um desastre porque aquele que deveria ser o agente transformador, o agente provocador, é um desastre também. Esse ministro é um ministro meia boca, podia não ser ministro. Ele não pode ser ministro de nada, né? A gente já falou aqui, ele não pode ser ministro de nada.
Talvez, não sei que ministério poderiam dar para ele. Não dá ideia, né? Porque senão é capaz de acumular, né? Mas ele não poderia ser secretário estadual, ele não poderia ser secretário municipal, ele não poderia ser diretor de clube, ele não poderia ser síndico, não poderia ser nada. Ele poderia ser, não sei, talvez receber ordens. Mas dar ordens não tem jeito, porque um ministro não é alguém que comanda, um general. Não é assim que funciona o ministério, é alguém que provoca, que desafia, né? Que ouve. Ele provoca, né? Sem dúvida. Mas ele não provoca debate. Mau sentido. Ele é um agente perturbador. Ele não é alguém em torno de quem se dá o debate, ouve alguém. Não existe isso. Porque depois dessa sua fala, eu tô imaginando o Weintraub em todas as profissões possíveis. Não encaixa, né? Imagina ele como atendente de telemarketing, não dá, por exemplo. Dando bronca. Nossa. O que você quer? O que você quer? Jornalista, não dá. Advogado, numa sustentação oral. Jornalista ia ser engraçado, né? Ele, jornalista, entrevistando ele. Nossa. Ia ser uma boa entrevista, né? Weintraub entrevistando Weintraub. Imagina ele no trânsito, motorista profissional. De aplicativo. Imagina. Motorista de aplicativo ou taxista. Né? O camarada entra e fala, você tem troco pra 50? Que troco pra 50, pô? Você não tem dinheiro, você vai pegar táxi, não sabe que deu 16,25? Você não tem moeda. Existe moeda, tem que ter moeda. Enfim, explicar com chocolate. Exatamente. Se for motorista de aplicativo, ainda tem as balinhas. Ele falou, tem uns chocolatinhos aí. Tem um chocolatinho aí, tudo derretido, porque com esse calor que tá fazendo, ele não quer chocolate? Não, mas tá derretido, Weintraub. Então não vai ter chocolate, vai ficar sem chocolate. Enfim, a educação vai mal, não é culpa do Weintraub, mas também é muito difícil imaginar que ele vai conseguir fazer essa transformação. Adoraria me surpreender nesse campo, mas eu não acredito, aí não tem, dali não vem. A infraestrutura também é um problema, o chamado estoque de infraestrutura, que é uma expressão, você compara o estoque de infraestrutura do Brasil com de outros países de renda semelhante, a gente está muito para trás, mas muito, está muito ruim. Bom, mesmo assim, o saneamento, né? O saneamento, mas nem se fala. Na área de energia e telecomunicações a gente avançou, mas saneamento e transporte é uma tragédia, é um desafio. O camarada tirar um caminhão de soja enfim, é uma aventura. Não pode ser uma aventura, não estamos conquistando o Oeste, né? Isso já foi, não existe mais. Ou então conquistar o Centro-Oeste, ou a Amazônia, isso nem foi coisa dos anos 60, 70, 50, não é mais para fazer isso, né? Bom, de todo jeito, não é porque o Bolsonaro fala que não devia, não é porque o João Dória fala que não devia, não é porque o Witzel fala que não devia, não é porque aquele Romeu Zema fala que não devia, não é por causa desses personagens que o Brasil vai ficar na mão. Eles não são os donos do Brasil, né? Eles têm um papel a conduzir, o Bolsonaro é presidente, mas nós é que somos a economia nacional, e a economia nacional se dá por uma interpretação dos cenários, e está começando a haver nesse ambiente nosso aqui uma percepção de que está começando a valer a pena, está começando a ser interessante fazer girar a economia. Então o ano que vem está com uma cara muito interessante. Coisa que a gente começou a achar de 19 quando a gente estava em 18, mas rapidinho percebeu que não seria. A gente não chegou no dia 13 de dezembro de 18 para concluir que 19 seria ruim, e nem em 17 para concluir que 18 seria ruim. A gente foi avançando, logo começava o segundo semestre, falei, não vai ter. Isso foi conquistado. Então, aos pouquinhos, a gente conseguiu um processo de transformação, que obviamente o Bolsonaro vai bater bumbo, e tem todo o direito de bater bumbo, mas todos nós temos que bater bumbo, porque nós estamos aqui, eu tenho filhos, nós temos famílias, todo mundo que nos escuta está aqui, tem seus bens aqui, tem sua casa, e é aqui que nós vamos ficar, né? Não dá pra gente imaginar que a solução do Brasil é pegar um avião e ir embora para outro país. Isso não vai acontecer. Um ou outro pode se aventurar, mas não é assim. O que a gente precisa é ter cada vez mais talento, abrir os nossos portos, as nações amigas e as ideias amigas, e conviver também com as ideias que não são amigas, para a gente testar o que a gente acredita e fazer esse país andar. Então, está começando a ter um cheiro melhor e valer a pena. Então, 2020 promete ser uma coisa bem interessante. Vamos ver.